Traidor ou patriota? O homem que chegou a ser descrito como o pai das investigações de direitos humanos do século XX. Enquanto a Grã-Bretanha e a Alemanha se encaminhavam para um impasse na Primeira Guerra Mundial, um distinto funcionário público foi acusado de traição. Para os nacionalistas irlandeses, porém, ele era visto como um herói na luta pela independência. Se você ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim você não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere também fazer parte do nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo que apoiam e ajudam o canal a crescer. Mas se não puder, sem problemas, assistir, dar o like e compartilhar já contribui bastante para o canal. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Mais uma narrativa de culpado ou inocente, dessa vez sobre o Sir Roger Casement. Antes do amanhecer de 21 de abril de 1916, uma sexta-feira santa, um submarino alemão emergiu na Baía de Tralee, na costa sudoeste da Irlanda. 3 homens desceram em um bote e seguiram em direção à terra. No caminho, o bote virou e os derrubou na água, mas conseguiram chegar à praia. Ali fizeram uma pausa para enterrar uma caixa com armas e munições na areia. 2 dos homens seguiram rumo a um povoado em busca de ajuda. O terceiro homem, com 51 anos, que havia cortado a barba para esconder sua identidade, estava exausto e se refugiou nas ruínas de um antigo forte. No início da manhã, foi encontrado por um policial que notou o barco balançando nas ondas. Detido, ele protestou: "Bela maneira de tratar um viajante inglês", tentando se passar por um escritor em um passeio matinal. O prisioneiro, na verdade, era Sir Roger Casement, nascido em Dublin, na Irlanda, e um funcionário público inglês que havia sido agraciado com o título de cavaleiro 6 anos antes, devido aos seus esforços humanitários em favor dos indígenas escravizados na África e na América do Sul. Mais recentemente, no entanto, ele havia se convertido à causa do nacionalismo irlandês, acreditando que o envolvimento da Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial oferecia uma oportunidade para a independência da Irlanda. E foi essa sua luta revolucionária que o levaria a esse momento de captura e também à forca. Passado algum tempo, ele escreveu à sua irmã dizendo que, ao chegar à costa da Irlanda naquela manhã, encharcado em uma praia desconhecida, sentiu-se feliz pela primeira vez em muito tempo. Mas 2 dias depois, Casement estava de volta em Londres. Na segunda-feira, 24 de abril, ele estava sendo interrogado pela Scotland Yard quando chegou à capital a notícia de um levante fracassado em Dublin. Um membro do parlamento se levantou e exigiu que o traidor, no caso Casement, fosse imediatamente executado. E esse pedido efusivo é porque pensavam que o tal levante tivesse sido planejado por Casement. Após um julgamento de 4 dias, ele foi condenado à forca por traição, em 29 de junho. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a vida desse homem. Nascido perto de Dublin em 1º de setembro de 1864, em uma família pró-inglesa de minoria protestante inglesa, Roger Casement foi secretamente batizado como católico, cumprindo o desejo de sua mãe. Após a morte de seus pais, por volta dos seus 13 anos, foi levado para Ulster e educado como protestante por um parente do lado paterno. Só quando suas convicções políticas mudaram, já em sua fase adulta, ele retornou ao catolicismo. Ernest Hemlock, o representante de Casement durante seu posto consular no Brasil, o descreveu como uma figura inesperada, alto, desajeitado, elaboradamente cortês, mas com uma boa dose de poses, como se tivesse medo de ser pego de surpresa. Ele era um falador fácil e escritor fluente, capaz de expor um caso, mas não de discuti-lo. Seu maior charme, que ele parecia não ter a mínima consciência, era sua voz, que era muito musical. Seus olhos eram gentis, mas não dados ao riso. Ele possuía um senso de humor que poderia tê-lo salvado de muitas coisas. Joseph Conrad, o romancista e escritor de contos polonês-britânico, considerado um dos maiores escritores da língua inglesa, juntamente com Casement, foram figuras proeminentes no início do século XX,
compartilharam uma conexão interessante, marcada por suas experiências na África e por suas respectivas visões sobre o colonialismo. Sobre Casement, em um primeiro momento, ele disse: "Um pedaço positivo de boa sorte. Pensava e falava bem, muito inteligente e muito simpático." Porém, mais tarde, após a prisão e o julgamento de Casement, Conrad adotou uma postura um pouco mais crítica. Ele disse que, na África, o considerava um homem propriamente falando sem mente alguma. Não queria dizer que era um estúpido, mas que ele era todo emoção e que essa força emocional abriu o caminho para que, por temperamento, Casement se tornasse uma figura verdadeiramente trágica. Casement tinha o desejo de ingressar no funcionalismo público britânico, mas inicialmente foi colocado como escriturário em uma agência de navegação em Liverpool. Alto e bonito, gostava de conversar com sua irmã e certa vez lhe disse que precisava de uma vida ao ar livre ou morreria. Ele conseguiu persuadir a empresa a lhe oferecer um cargo de comissário em um navio com destino à África Ocidental, onde finalmente encontrou a aventura que tanto desejava. Naquele período, a África estava sendo dividida entre as potências europeias. Um dos vencedores inesperados na corrida por territórios foi o rei Leopoldo II, da Bélgica, que se proclamou soberano do Estado Livre do Congo em 1885, governando a região como sua propriedade pessoal. Casement conseguiu um emprego na construção de um sistema de transportes naquela área subdesenvolvida. Embora fosse elogiado por seu trabalho dedicado, seus superiores achavam que ele tratava os nativos bem demais. Afinal, seus superiores não consideravam os nativos como pessoas do mesmo nível que eles. Eles se viam como os donos do mundo. Casement, no entanto, não via os nativos como inferiores e isso pode ter sido uma das causas da sua ruína. Em 1892, ele trabalhava para uma companhia comercial britânica no protetorado da Nigéria, e seus relatórios criticando o tratamento dos indígenas por parte dos seus compatriotas acabaram chegando aos altos círculos governamentais em Londres. Em 1895, Casement foi nomeado cônsul britânico em Moçambique, com a missão de proteger os súditos britânicos e defender os interesses do seu país, além de relatar ao governo central quaisquer ações da rival Alemanha na região. No entanto, grande parte do seu trabalho era rotineiro e, ao fim de um mês, conseguiu uma licença prolongada na pátria para se recuperar da malária e de outros problemas de saúde decorrentes da sua estadia na África. Seu próximo posto foi em Angola, mas foi em 1900 que ele conseguiu a nomeação que lhe traria fama: o estabelecimento de um consulado britânico em Kinshasa, no Estado Livre do Congo, de onde relataria à Inglaterra as alegadas atrocidades cometidas pelos belgas contra os nativos. Antes de assumir o cargo, Casement foi a Bruxelas interrogar o rei Leopoldo, questionando por que os nativos eram obrigados a trabalhos forçados. "É o trabalho em substituição aos impostos", foi a resposta do rei. Ao que ele questionou: "E quanto às atrocidades, como terem as mãos cortadas se desobedecessem?" Sobre isso, o rei alegou que eram apenas boatos. Aqui no Brasil, aconteceu de forma semelhante. Os colonizadores diziam aos indígenas que o trabalho era para pagar impostos, uma forma disfarçada de escravidão. Mas vamos deixar o Brasil para outra história. Ao chegar no Estado Livre do Congo, Casement rapidamente percebeu que o rei havia mentido. Pelo rio Congo chegavam carregamentos constantes de borracha obtida através de trabalho escravo no interior. Em contrapartida, rio acima, seguiam apenas armas e munições usadas para manter o domínio sobre os indígenas. Casement documentou fotograficamente as horríveis mutilações daqueles que se rebelavam. Em Londres, seus relatórios foram arquivados no registro de atrocidades do Ministério do Exterior e, em 1908, utilizados para pressionar o rei Leopoldo a implementar reformas em sua possessão africana. Durante esse período, Casement foi transferido para a América do Sul. Em 1910, foi enviado para investigar alegações de barbaridades cometidas contra nativos nas plantações de borracha inglesas ao longo do rio Putumayo, no Peru. Sua comprovação de que as alegações eram verdadeiras lhe rendeu o título de cavaleiro no ano seguinte. Os anos de trabalho em climas tropicais deterioraram a saúde de Casement a tal ponto que ele foi forçado a deixar os serviços públicos britânicos em 1913. Retornou à sua terra natal, a Irlanda,
Logo, foi atraído pelo movimento pela independência irlandesa. Desde 1801, a Irlanda era governada por Londres, como um parceiro contrariado e conturbado do Reino Unido. A autonomia para o país foi recusada 2 vezes no final do século XIX, mas ali, em 1913, foi aceita pela Câmara dos Comuns e depois rejeitada pela Câmara dos Lordes. Em resposta a essa derrota, Casement assumiu uma posição de liderança nos Voluntários Irlandeses, um movimento de resistência dedicado a defender os direitos e a liberdade do povo irlandês. Para angariar fundos e obter armas para o movimento, Casement viajou para os Estados Unidos em julho de 1914. Apenas um mês antes do início da Primeira Guerra Mundial. Casement se alinhou com a Alemanha. Após as suas experiências no Congo, ele não podia aceitar a defesa da Bélgica como justificativa para os ingleses entrarem em guerra contra os alemães. Utilizou a poderosa organização anglo-irlandesa americana Clan-na-Gael para contra-atacar o embaixador alemão em Washington. Casement tinha esperanças de que a Alemanha apoiasse a independência irlandesa como uma forma de atacar o inimigo inglês pela retaguarda. As notícias sobre as atividades de Casement nos Estados Unidos tornaram impossível o seu retorno à Inglaterra, o que o levou a se dirigir à Alemanha pela Noruega em outubro. Em sua companhia levou um jovem marinheiro norueguês chamado Adler Christensen, que servia como criado e intérprete de alemão. Em Kristiania, atual Oslo, a capital da Noruega, Christensen aparentemente tentou trair Casement junto ao Ministério Britânico, mas não foi bem recebido. Então, temendo ser descoberto, ele contou a Casement uma história diferente, alegando que os ingleses lhe ofereceram $5.000 para atrair seu patrão a um local onde poderia ser raptado ou talvez morto. Casement, ainda sem desconfiar, escreveu que estava contente por ter trazido o tal criado, considerando o menino uma preciosidade. Ele acreditava que Christensen era um amigo fiel e leal, sem perceber que o marinheiro continuava a fornecer relatórios sobre suas atividades à missão britânica na Noruega. Em Berlim, onde chegou em 31 de outubro, Casement estabeleceu 3 novos objetivos para si. Formar uma brigada de prisioneiros de guerra irlandesa para combater a Inglaterra. Além disso, ele queria conseguir armas para a luta pela independência da Irlanda e obter uma declaração pública de apoio à causa irlandesa do governo alemão. Ele escreveu em seu diário, abre aspas, "Não é todos os dias que mesmo um irlandês comete alta traição, especialmente um que esteve ao serviço do soberano, que agora abandona. E não sem honra e alguma fama nesse serviço", fecha aspas. Com isso, Casement está utilizando a linguagem de forma estratégica para construir uma defesa contra as acusações que pesam sobre ele. Ele busca apresentar uma imagem de si mesmo como um homem honrado e leal, cujas ações foram motivadas por princípios mais elevados do que simples traição. Apesar do governo alemão ter publicado uma declaração de simpatia pela independência da Irlanda em 20 de novembro, os novos amigos de Casement em Berlim não confiavam muito nele. Na real mesmo, Casement não sabia muito bem onde estava se metendo. Seu projeto de brigada irlandesa não se concretizou, e as negociações para o fornecimento de armas foram conduzidas não por Casement em Berlim, mas pela Clan-na-Gael, através da embaixada alemã em Washington. E independente desses planos, graças às informações de Christensen, já se faziam planos para capturar o desertor em uma armadilha. Sem a participação de Casement, uma rebelião irlandesa já estava sendo planejada para o dia 23 de abril de 1916, um domingo de Páscoa. Para armar esses rebeldes, a Alemanha prometeu enviar clandestinamente 20.000 carabinas e munições para a Irlanda a bordo de um navio de pesca que chegaria à Baía de Tralee alguns dias antes. Quando Casement soube desse plano, ele protestou, afirmando que as armas eram insuficientes e prevendo que a rebelião fracassaria. Ele conseguiu persuadir os alemães a manterem um submarino, qual ele estava a bordo, em rota para a Irlanda, aparentemente para apoiar o levante, mas na realidade Casement queria evitar a rebelião mal preparada e prematura. A viagem de Casement não foi a única a terminar em desastre, afinal o submarino no qual ele viajava naufragou e foi nesse episódio que eles chegaram à praia que eu contei lá no começo do vídeo. A revolta acabou sendo adiada em um dia. Tendo saído da Alemanha em 9 de abril, sem rádio a bordo, o barco de pesca com as armas não recebeu essa informação. Quando em 20 de abril chegou à Baía de Tralee, não havia rebeldes irlandeses para receber as armas transportadas. E esperando em vão por um sinal da terra, o pesqueiro foi detectado por um navio de guerra inglês.
Não querendo ser capturado, o comandante alemão deu ordens para que o barco fosse abandonado e incendiado. Sem as armas vindas da Alemanha, a revolta da Páscoa, que já era uma confusão e uma derrota certa, estava condenada ao fracasso. Os ingleses conseguiram reprimir o levante em poucos dias e em seguida voltaram suas atenções para Casement, que nesse caso era injustamente considerado responsável pelo levante, embora ele realmente não tivesse nada a ver com essa revolta em específico. O veredito de culpa no julgamento de Casement não foi inesperado. O réu estava preparado para uma declaração em que questionava a autoridade do tribunal inglês. Ele argumentou que seu único crime foi colocar a Irlanda em primeiro lugar. Segundo ele, seu país era tratado como um criminoso condenado e o seu povo estava sujeito a um tratamento desumano que nenhuma tribo selvagem suportaria sem resistir. Ele argumentou, abre aspas, se é traição lutar contra um destino tão antinatural como este, sinto-me orgulhoso de ser um rebelde e me agarrar à minha rebelião até a última gota do meu sangue. Fecha aspas. Aparentemente receosas de que a sentença de morte contra Casement não fosse concretizada, as autoridades inglesas se preocuparam em desacreditar seu prisioneiro, bloqueando assim quaisquer esforços para a comutação da pena. Para esse fim, a polícia apreendeu os diários particulares de Casement, chamados Diários Negros, com relatos de 1903 e 1910 em sua residência em Londres. Segundo as passagens divulgadas à imprensa, esses diários continham detalhes pessoais de sua vida, o que chamaram de vida secreta em relacionamentos homoafetivos. Após essa revelação sensacional, figuras proeminentes do governo e da igreja na Inglaterra e nos Estados Unidos retiraram seu apoio ao pedido de clemência. Em 3 de agosto, Casement foi enforcado. Ou seja, não foram tantos crimes, mas sim um pretexto preconceituoso que foi o determinante para que se pusesse fim à vida de uma pessoa. O pior em tudo isso, na sentença de condenação e execução, é que nem se tem certeza se esses diários eram genuínos. A controvérsia persiste há muitos anos. Aqueles que consideram Casement um traidor inglês acreditam que os diários são autênticos. Já os que o veem como um patriota irlandês e um mártir da causa da independência acreditam que são fraudes. Segundo a opinião daqueles que apoiam Casement, ele não foi executado por traição, mas sim por seu modo de vida. Somente em 1948, a Irlanda obteve sua total independência da Grã-Bretanha, embora 6 dos 9 condados de Ulster tenham permanecido integrados ao Reino Unido sob o nome de Irlanda do Norte. Após anos de pedidos por parte dos irlandeses, os ingleses entregaram os restos mortais de Casement para serem enterrados em sua terra natal. Em 23 de fevereiro de 1965, o caixão foi trazido para Dublin, onde milhares de pessoas lhe prestaram homenagem. Avisado pelos médicos para não comparecer à cerimônia no cemitério, o então presidente Eamon de Valera, que estava com 88 anos, insistiu em ir. Disseram-lhe então que pelo menos usasse um chapéu para se proteger do mau tempo. Casement merece mais do que isso, foi o que disse de Valera, prosseguindo com um elogio fúnebre que repetia o último apelo de Casement no tribunal por uma Irlanda unida. E assim, chegamos ao fim de mais uma história, um caso histórico de culpa ou inocência. Casement foi um homem que lutou pelos direitos humanos e contra os abusos de poder. É claro que isso irritou muita gente poderosa. Ao refletir sobre a culpa e a inocência de Casement, nos deparamos com a complexidade das ações humanas e as consequências de lutar contra sistemas opressivos. Casement foi condenado como traidor por uns e celebrado como herói por outros, o que nos ensina que a verdade e a justiça nem sempre são claras, sendo muitas vezes influenciadas por quem detém o poder. Sua história nos lembra da importância de questionar as narrativas oficiais e de valorizar a coragem daqueles que, como ele, ousam desafiar as injustiças em busca de um mundo mais justo. E você, o que pensa dessa história? Já conhecia o nome desse homem? Deixa nos comentários, vou adorar saber o que vocês pensaram sobre tudo isso. Não se esqueça de se inscrever se ainda não forem inscritos. Se gostaram, deixem um like, um comentário. Compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer interação no vídeo ajuda demais o meu trabalho. Na descrição do vídeo vou deixar as informações sobre o livro, Os Grandes Mistérios do Passado e também as outras fontes usadas no roteiro de hoje. Por enquanto é só isso, eu fico por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima história.